Olá, meus queridos e queridas. Aqui estamos para mais um estudo bíblico. Como é bom passar esse tempo na presença de Deus. No estudo bíblico de hoje, vamos mergulhar na força que nasce das cinzas. Muitas vezes pedimos para a dor ir embora, mas 1 Pedro 5:10 nos mostra que é o próprio Deus quem nos aperfeiçoa e nos fortalece justamente após o tempo de prova. Prepare seu coração para amadurecer e encontrar paz real em Deus. Se este estudo tocar seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossa dose diária de fé e motivação. Agora, respire fundo e vamos ao estudo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Quando Pedro escreveu estas palavras, ele falava para pessoas que viviam como estrangeiras em sua própria terra, espalhadas por regiões onde a fé era vista com desconfiança e até hostilidade. O cenário era de uma perseguição que não buscava apenas o fim físico, mas o desgaste mental e emocional daqueles que decidiram seguir a Cristo. Não era um sofrimento passageiro por um erro cometido, mas uma pressão constante por causa de uma convicção. Pedro entendia que a mente daqueles cristãos precisava ser recalibrada para entender que a dor não era um sinal de abandono divino, mas uma etapa necessária para uma construção muito mais profunda e resistente. O apóstolo conhecia bem o peso do fracasso e da reabilitação mental. Ele, que um dia negou e tremeu diante da pressão, agora escrevia como alguém que teve sua estrutura refeita pelo fogo. A mensagem central aqui não é sobre uma rota de fuga, mas sobre a permanência. Ele não oferece uma fórmula para que os problemas desapareçam magicamente, mas revela o que acontece dentro do homem enquanto o problema ainda está presente. É uma lição sobre a capacidade de suportar o que parece insuportável, transformando o cansaço em uma base sólida de caráter e esperança. A expressão que menciona sofrer por um pouco de tempo é um convite à perspectiva. Para quem está no meio da tempestade, cada segundo parece uma eternidade, mas o texto nos convoca a olhar além do horizonte imediato. Esse tempo curto não é uma medida de cronômetro, mas uma comparação com a eternidade que nos aguarda. A maturidade mental começa quando paramos de perguntar até quando teremos que aguentar e passamos a questionar quem seremos quando tudo isso passar. É o entendimento de que a fornalha não serve para queimar o ouro, mas para remover o que o impede de brilhar com pureza. Quando o texto menciona o ato de aperfeiçoar, ele se refere ao ajuste de algo que está fora do lugar. Pense em um osso quebrado que precisa ser colocado na posição correta ou em uma rede de pesca que precisa de reparos após uma noite intensa no mar. O sofrimento, na ótica de Pedro, serve para colocar nossas prioridades e nossa visão de mundo no lugar certo. Ele ajusta nossa percepção da realidade, removendo as ilusões de controle que muitas vezes alimentamos e nos devolvendo a clareza sobre o que realmente importa para a alma. A confirmação mencionada logo em seguida trata de estabelecer um alicerce. Em tempos de paz, é fácil acreditar que estamos firmes, mas é apenas o solo firme das provações que revela onde nossa casa foi construída. Amadurecer através do sofrimento significa que, a cada golpe da vida, suas raízes descem mais fundo. Você se torna alguém que não depende de circunstâncias favoráveis para ter paz, pois sua segurança não está no que acontece ao seu redor, mas no que foi consolidado dentro de você através da experiência com o divino. O processo de fortificar e estabelecer completa essa jornada de resiliência.
Não se trata de uma força bruta ou de uma couraça de insensibilidade, mas de uma resistência interna que nasce da confiança. É como um músculo que, ao ser levado ao limite e sofrer microfissuras, reconstrói-se mais denso e capaz. Deus usa o peso das dificuldades para aumentar nossa capacidade de carregar propósitos maiores. Quem nunca suportou um fardo pesado raramente terá a musculatura espiritual necessária para liderar, aconselhar ou sustentar outros em tempos de crise. A verdadeira maturidade mental cristã reside em aceitar que o Deus de toda a graça não nos poupa do processo de amadurecimento. Ele nos chamou para a glória, mas o caminho para essa glória passa pela aceitação da disciplina e do refino. É um Deus que caminha conosco na dor, não para nos carregar no colo o tempo todo, mas para segurar nossa mão enquanto aprendemos a caminhar com firmeza em terrenos acidentados. A graça não é um anestésico, é um combustível que nos permite continuar avançando quando todos os outros param. Muitas vezes, olhamos para as cicatrizes de nossa história com vergonha ou ressentimento. Mas Pedro nos ensina a vê-las como provas de que fomos restaurados. Cada marca de uma batalha vencida é um testemunho de que o sofrimento não teve a última palavra. Ele foi apenas o cenário onde a mão divina trabalhou com mais intensidade. Ao sermos estabelecidos, tornamo-nos como edifícios projetados para resistir a ventos fortes, cuja beleza não está apenas na fachada, mas na integridade de uma estrutura que já foi testada e aprovada. Este amadurecimento produz uma calma que o mundo não consegue entender. É a serenidade de quem já passou pelo pior e descobriu que mesmo ali não estava sozinho. Essa confiança não é fruto de pensamentos positivos, mas de uma história real de sobrevivência e restauração. Você se torna um ponto de apoio para os que estão começando sua própria jornada de dor, mostrando que é possível passar pelo fogo sem ser consumido, saindo do outro lado com uma mente mais lúcida e um coração mais grato. Entender o contexto de 1 Pedro é compreender que a resiliência é um fruto do espírito cultivado no solo da paciência. Não há atalhos para a estatura espiritual que o apóstolo descreve. Cada lágrima derramada e cada noite de incerteza são partes do investimento que Deus faz em sua vida. Ele está pessoalmente envolvido no seu desenvolvimento, garantindo que o sofrimento tenha um propósito e um prazo de validade, enquanto o que é construído em você terá um valor eterno e uma utilidade presente imensa. Por fim, perceba que o foco nunca foi a ausência de problemas, mas a presença de uma estrutura interna que os transcende. A maturidade espiritual nos permite olhar para as aflições e dizer que elas são leves perto do que Deus está gerando em nós. É um convite para pararmos de lutar contra os processos de Deus e começarmos a fluir com eles, confiando que o resultado final será alguém muito mais firme e lúcido do que quando a jornada começou. Gostaria de convidar você agora para um momento especial de conexão. Vamos levar essas verdades ao coração e falar com aquele que é o autor da nossa história. Feche seus olhos se puder, acalme seus pensamentos e vamos juntos entrar em um momento de oração por sua vida e por sua mente. Senhor Deus de toda a graça, aproximamo-nos de Ti com corações que reconhecem a Tua soberania sobre cada estação da nossa vida. Neste momento, não clamamos apenas por um alívio imediato ou por uma saída de emergência das nossas dificuldades, mas pedimos a clareza para compreender o que estás a construir em nós. Sabemos que a Tua vontade não é nos ver quebrados, mas sim forjados. Por isso, pedimos que a nossa mente seja renovada para suportar a pressão sem perder a esperança. Que cada desafio que enfrentamos hoje não seja visto como um obstáculo ao nosso destino,
mas como o próprio caminho de amadurecimento que reservaste para nós. Dá-nos a paciência para aguardar o tempo do aperfeiçoamento, entendendo que o refino é necessário para que a nossa essência brilhe com a tua luz. Fortalece o nosso interior para que, quando o cansaço bater, possamos encontrar descanso na tua presença e não na desistência. Que sejamos estabelecidos sobre a rocha da tua palavra, de modo que nenhuma tempestade mude quem somos em ti. Pedimos que o Senhor confirme os nossos passos, dando-nos a firmeza necessária para continuar avançando, mesmo quando o terreno parece incerto. Que a nossa resiliência seja um testemunho vivo de que a tua graça é suficiente para nos manter de pé. Transforma a nossa dor em sabedoria e a nossa espera em fé. Que ao final deste processo sejamos pessoas mais lúcidas, mais gratas e plenamente prontas para os novos propósitos que tens para nós. Amém. Concluímos este estudo bíblico com esta percepção transformadora sobre o valor do tempo e do processo em sua vida. Como seu mentor nesta jornada, quero que você entenda que a resiliência não é um dom místico reservado a poucos, mas uma habilidade que você desenvolve toda vez que decide permanecer de pé sob o peso de uma responsabilidade ou de uma perda. O que Pedro nos ensina em sua carta é que existe uma engenharia divina acontecendo nos bastidores dos seus dias mais difíceis. Deus está usando os materiais da sua realidade atual para construir uma estrutura interna que nada neste mundo poderá derrubar. Na prática, amadurecer significa que você parou de lutar contra o que não pode mudar e começou a trabalhar com o que tem em mãos. Quando o texto fala em aperfeiçoar, leve isso para o seu trabalho, para o seu casamento e para os seus projetos pessoais. É aquele ajuste fino na sua paciência quando você é testado no trânsito ou em uma reunião difícil. É a retidão de caráter que você mantém quando ninguém está olhando. Ser aperfeiçoado é permitir que o Criador remova as arestas do orgulho e do medo, deixando você mais leve e mais focado no que realmente traz resultado eterno. A confirmação que Deus oferece é o que chamo de musculatura da alma. Imagine um atleta que treina exaustivamente. Ele não gosta da dor do treino, mas ele ama a firmeza que essa dor produz em seus músculos. Da mesma forma, sua mente está sendo treinada para não entrar em pânico diante de notícias ruins. Você está se tornando alguém que os outros procuram em tempos de crise, porque você transmite uma segurança que não vem de uma conta bancária cheia ou de uma vida sem problemas, mas de uma história real de superação e de uma fé que foi testada na prática. Fortificar e estabelecer é sobre constância. A vida prática exige que sejamos constantes, mesmo quando a motivação desaparece. O otimismo real que Pedro nos propõe é a certeza de que nada do que você está passando é em vão. Cada hora de sono perdida cuidando de quem você ama, cada esforço para manter a integridade em um ambiente hostil, tudo isso está sendo usado para estabelecer você como uma referência de equilíbrio e sabedoria. Você não é mais aquela pessoa que oscila com qualquer vento. Agora, você possui raízes que bebem da fonte da graça. Portanto, saia deste estudo com o queixo erguido e a mente lúcida. Olhe para os seus desafios de amanhã, não como ameaças, mas como oportunidades de validar a força que Deus depositou em você. A maturidade espiritual é o que permite que você sorria no meio da batalha, sabendo que o general da sua alma já determinou que você sairá dela muito maior do que entrou. Você foi chamado para a glória, e cada passo nesse terreno acidentado está, na verdade, aproximando você de uma versão muito mais firme, consciente e pronta para viver o extraordinário. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Isso mostra o seu compromisso real com o crescimento espiritual. Para fortalecer nossa comunidade de estudos bíblicos, inscreva-se no canal e deixe seu like.
comente amém agora mesmo para eu saber que você assistiu até o fim e que busca essa maturidade em sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém especial que também aprecie este tipo de conteúdo. Sua ajuda é fundamental para levarmos a palavra adiante. Espero você no próximo vídeo para seguirmos nossa caminhada de fé. E lembre-se, Deus está sempre com você.